Olá, sejam muito bem-vindos ao nossa disciplina de negócios jurídicos e contratos. Entraremos agora no estudo do módulo 3. Nesse módulo, vamos trabalhar as situações que invalidam um negócio jurídico e iniciarmos os estudos aí dos contratos. Iniciando então pelas situações que podem aí gerar a anulabilidade ou até mesmo a nulidade de um negócio jurídico. Vejam, quando estudamos os requisitos de existência, validade e eficácia do negócio jurídico, estávamos diante de situações que precisam ser preenchidas para que o negócio jurídico possa produzir efeitos. Toda vez que houver um vício na manifestação de vontade, vimos que esse negócio jurídico estará viciado. E dependendo do tipo, da espécie de vício, estaremos diante de situações, então, que invalidam um negócio jurídico. Porém, a invalidade de um negócio jurídico, ela pode levar a duas situações distintas, que trazem consequências distintas. Então, falamos que existem duas espécies de invalidade do negócio jurídico. Uma situação que leva à nulidade e uma outra situação que pode gerar a anulabilidade. Então, a diferença jurídica entre o que é nulo e o que é anulável. Então, não é a mesma coisa. Se eu disser isso é nulo ou isso é anulável, juridicamente isso tem efeitos diferentes, ok? Então, falamos inicialmente das situações que geram nulidade do negócio jurídico. Trata-se de situações de nulidade absoluta e elas estão elencadas no artigo 166 do Código Civil. E o artigo 166 vai dizer: é nulo o negócio jurídico quando, inciso 1, for celebrado por absolutamente incapaz. Bem, quem são os absolutamente incapazes? Absolutamente incapazes são indivíduos que, por alguma situação que estão vivendo, ou seja uma situação, pode ser permanente ou temporária, em razão disso, eles não podem exprimir a sua vontade de forma plena. E eles não poderiam praticar negócios jurídicos, somente se estiverem representados por alguém. Então, entra em vigor aí a figura do representante legal. Exemplo, quem é absolutamente incapaz? Os menores de 16 anos, ou aqueles que têm uma doença, aqueles que ainda sejam maiores de 18, tenham a maioridade civil, mas possuem aí alguma doença mental que retiram essa capacidade deles de exprimirem vontade. E a lei determina que essas pessoas precisam estar, se menores, representados pelo representante legal, ou se maiores, precisam estar sob o Instituto da Curatela, é nomeado um curador para a prática de atos. Tá? Então, se o indivíduo for absolutamente incapaz e praticar um negócio jurídico sem a figura e sem estar em conjunto com um representante legal ou um curador, esse negócio será nulo. Ou ainda, se esse negócio jurídico for ilícito, impossível ou indeterminável em seu objeto. Então, aqui o vício recai sobre o objeto. Então, se eu celebro um negócio cujo objeto é matar alguém, esse negócio é ilícito, é contrário à lei, esse negócio é nulo, tá? Ou ainda, se o motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito. O motivo determinante é aquilo que está na cabeça, está aí, aquilo que as pessoas resguardam em sua mente para a prática de um ato. Então, para o direito, ele não teria aí, num primeiro momento, qualquer importância. Então, vamos, enfim, imaginar.
a ideia. Vou dar uma joia de 5.000 para minha namorada porque eu amo. Vejam, para o direito, pouco importa, tá? Mas isso tem que ser lícito. Essa ideia do que está na minha mente não pode ser algo ilícito, tá? Então, esse inciso terceiro, ele pode ser lido da seguinte maneira: é nulo o negócio jurídico quando a finalidade percebida pelas partes também for ilícita, tá? Então, vejam, eu celebro um negócio com alguém e aí o motivo que está numa locação, um contrato de locação. Ah, para que que é? Ah, eu vou explorar o ramo de comércio, de festas noturnas. Mas, na verdade, uma das partes estava aí com a finalidade de instalar ali uma casa de prostituição. Isso é ilícito. O objeto também é ilícito. Então, o motivo que levou aí as partes a celebrar o negócio, ele é ilícito e, portanto, esse negócio é nulo. Ainda, inciso 4 vai dizer: quando a lei exigir forma específica para o negócio e ela não for respeitada. Vamos usar aqui o exemplo da situação de alienação de imóvel cujo valor esteja acima de 30 vezes o valor do salário mínimo vigente. A lei exige escritura pública. Se eu fizer um contrato de compra e venda sem aí observar a exigência da escritura pública para formalizar esse negócio é nulo. Por quê? Porque a lei exigia para aquela situação uma forma específica, ok? Ou, inciso 5, for preterida alguma solenidade. Exemplo, casamento. Vocês sabiam que a lei exige que o casamento seja celebrado de portas abertas? Por quê? Porque é obrigatório, eu não posso celebrar. Ainda que o casamento civil ocorra aí fora do cartório, seja feito numa festa, como é muito comum, tá? Ou às vezes na própria igreja, aí na entidade religiosa, onde ele esteja sendo praticado. É obrigatório, as portas têm que estar abertas. Então, ainda que eu não seja convidado, se eu quiser entrar e assistir, eu posso. Isso é indispensável, isso é imprescindível para validar o ato, tá? Se ainda que esse casamento seja realizado numa ilha particular, numa praia na Bahia, eu tenho que permitir o acesso de quem quer que seja presenciar. Por quê? Aquela história. Por que é obrigatório dizer? Se tem alguém contra esta cerimônia, essa união, fale agora ou cale-se para sempre. Aqui, a figura do cálice para sempre, ela é simbólica. Por quê? Porque se tiver alguém ali que queria falar algo que pudesse levar à nulidade, não tem prazo para que ela fale. Mas existe aquela figura daquele ato. E a figura, inclusive, que tem que ser perguntado se tem alguém que quer apresentar alguma oposição. Por quê? Porque eu tenho que permitir que todos participem, quem quer queira, para, inclusive, opor impedimento ali naquele ato. Resumindo, se for preterida alguma finalidade, alguma solenidade na prática de um ato, quando a lei exigir, esse negócio é nulo. Exemplo, casamento, portas abertas, acesso a quem quer que seja, caso queiram apontar alguma figura de impedimento. Ainda, inciso 6, fraude à lei imperativa ou norma cogente. A lei a impõe, se eu estou ali tentando praticar um ato, ocultando para fraudar a legislação, esse negócio também é nulo. Aqui o exemplo que já falamos em aulas oportunas com relação a apresentar um valor em escritura pública bem abaixo do valor de mercado e o valor real, ocultando o valor real da transação. Qual é o objetivo aqui? Fraudar a lei fiscal. Se isso for descoberto, o negócio é nulo. E, por fim, as situações em que a lei taxativamente declarar nulo. E aí nós temos algumas situações, e coloquei como exemplo o artigo 489 do Código Civil, onde a própria lei vai dizer, então, taxativamente a lei declara como nulo o contrato de compra e venda, quando fica ao livre-arbítrio de uma das partes fixar o preço. Então, ainda que as partes fixem, estipulem um contrato, ambos assinem,
e neste contrato haja uma cláusula prevendo que a fixação do preço fica exclusivo arbítrio aí da parte que está vendendo, alienando, isso não tem valor. Isso é nulo, porque a lei está taxativamente, expressamente, lá no artigo 489 do Código Civil, declarando que este negócio é nulo, ok? Então, veja, vimos aqui um rol de situações que a lei está dizendo que o negócio jurídico é nulo. Então, não é a parte, é a lei. A lei está dizendo que, em razão da inobservância de alguma dessas situações, o negócio será nulo, ok? É uma outra situação, o artigo 167, falamos deles em aulas remotas. O artigo 167 diz que é nulo o negócio jurídico simulado. Então, se eu estiver simulando, escondendo algo com a prática daquele negócio, esse negócio será nulo. E quais os efeitos da nulidade absoluta? Vejam, a nulidade absoluta, ela tem algo maior a proteger. O que eu viso declarar, o que eu viso proibir e coibir, uma prática que eu viso coibir na prática de um ato aí, de um negócio jurídico simulado, por exemplo, de um negócio jurídico nulo em sua essência, é o interesse público. Ah, então, aqui, as razões que levam à nulidade deste negócio não é meramente individual, são razões de interesse público. E, em razão disso, essa nulidade pode ser arguida, pode ser invocada por qualquer interessado, até mesmo pelo Ministério Público, promotor de justiça, representante do Ministério Público, defesa de interesses individuais, direitos coletivos. Então, a lei regulamenta situações que cabe ao MP intervir, e entre elas está as situações para resguardar interesse público. É tão grave essa situação que o próprio juiz, de ofício, ou seja, sem que ninguém fale para um juiz, se o juiz perceber, num caso concreto, uma demanda ali judicial que está sob sua tutela, sob sua guarda, em suas mãos, tá? O juiz de ofício pode arguir sem que ninguém tenha suscitado, ok? Há situações que a própria lei vai dizer, olha, o juiz nem de ofício poderia, mas se não estiver proibido por lei, o juiz pode reconhecer de ofício. Ainda, nos termos do artigo 169, situações de nulidade absoluta, em razão dessa nulidade ser tão grave, ela não pode ser confirmada, ou seja, ainda que as partes falam, não, mas a gente concorda. Não. Então, ainda que as partes digam, a gente sabe que o valor foi superior, mas nós concordamos em passar a escritura para um valor menor. Não pode. Não admite confirmação. E mais, não convalesce pelo decurso do tempo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que pode passar 5, 10, 15, 20, 30 anos. Não vai ser confirmado em razão de ninguém ter falado nada ao longo do tempo, ok? Então, não prescrevem, são imprescritíveis, não estão sujeitas a esses prazos prescricionais ou decadenciais que regulamentam situações de obrigacionais no direito, tá? Não tem prazo para que ela seja declarada nulo. E mais, uma decisão, então, num processo de uma ação anulatória, visando aí a nulidade absoluta, tem chamado efeitos retroativos, os efeitos ex tunc. Então, elas retroagem, essa sentença vai retroagir, vai voltar lá atrás, vai tangenciar o negócio praticado lá atrás, para fulminar o negócio nulo em sua origem, ok? E eles não produzirão aí nenhum efeito. Este é o nulo, é a nulidade absoluta. Porém, existe uma nulidade que não é absoluta, ela é relativa. E como relativa, ela gera a anulabilidade do ato. Ela é menos grave, ela é uma nulidade mais leve, por isso o nome relativa e não absoluta. A nulidade relativa está aí prevista no artigo 171 do Código Civil e também tem previsão em momentos esparsos do Código Civil e até mesmo em outras leis espalhadas no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro, ok? Características da nulidade relativa que vai aí gerar a anulabilidade do ato, tá?
são situações que se fundamentam em razão de interesse privado. Então, se lá atrás era o interesse público, aqui o interesse ele é exclusivo das partes. É entre as partes, não tem esse efeito genérico aí de expandir, irradiar efeitos por todo e qualquer negócio. Então, os próprios interessados são prejudicados e podem ser favorecidos ou desfavorecidos em razão da sua presença. E aí cabem a eles pedirem o reconhecimento dessa nulidade. E quais são essas situações? São situações em que o agente era incapaz, mas uma incapacidade relativa. Então, aqui eu falo dos menores relativamente incapazes, aqueles que estão entre 16 ou 18 anos, ou aqueles que, de qualquer modo, não possam exprimir sua vontade, mas de forma limitada. Então, deveriam praticar o ato por meio de um representante legal. Aliás, um assistente. Então, eles estão assistidos por meio do representante e não representados em sua totalidade. Eles praticam o ato em conjunto, ok? Bem, ou ainda, falamos em situações em que o negócio jurídico estava viciado por erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo e ainda fraude contra credores. Então, aqui vamos falar dos vícios do negócio jurídico que geram a nulidade relativa do ato praticado, ok? E aqui, então, depende do reconhecimento, depende de ser invocada pelo próprio interessado por meio aí de ação anulatória. E essa ação anulatória está sujeita a prazos decadenciais. Esses prazos decadenciais, em regra, são de 4 anos. Então, nós temos o artigo do Código Civil que vai dizer que o prazo vai aí para a ação anulatória ser proposta de 4 anos contados da data da celebração do negócio. Então, era um negócio viciado em relação à sua vontade ou praticado por alguém que era incapaz de forma relativa para praticá-lo. E aí eu tenho prazo de 4 anos a partir da data da celebração do negócio para pleitear a sua anulabilidade. Todavia, existe uma regra geral que vai dizer que quando a lei não dispuser que determinado ato, quando a lei dispuser que esse ato é anulável, se não estabelecer um prazo para tanto, o prazo para pedir anulação deste ato, deste negócio jurídico viciado, será de 2 anos, contados aí da data da conclusão do negócio. Então, aqui estamos diante de um prazo supletivo. Em regra, ele é de 4 para atacar os vícios do negócio jurídico. E a própria lei fala que são 4. Agora, se a lei nada disser, mas ainda assim eu quero atacar, porque eu entendo que este negócio tem aí algum vício que leva a falha na manifestação de vontade e gera a sua anulabilidade, este prazo, nos termos do artigo 179, será aí de 2 anos, ok? E aqui, falamos então de um negócio jurídico que produz efeitos retroativos para anular aí o que for necessário, porém, dependendo da situação, ele pode até não retroagir, porque eu posso falar na convalescência. O que é a convalescência? As partes podem tentar confirmar o ato praticado, desde que isso não traga prejuízos para nenhuma das partes, e elas podem, então, admitir aí essa confirmação expressa ou tácita, Então, a confirmação vai ser esse ato jurídico pelo qual a parte faz desaparecer esse vício. E aí falamos de um exemplo. Imagine um menor de 16 anos que ele pega um cartão de crédito de sua mãe e vai fazer uma compra de um tênis. Veja, a princípio esse negócio seria anulado. Se a mãe fosse lá e dissesse, meu filho é menor, ele não poderia ter comprado sozinho, e eu estou aqui, quero devolver o produto e quero que o meu dinheiro seja devolvido. Mas também pode ser o quê? Que a mãe entenda que o negócio ok, o filho comprou um tênis, estava precisando, o preço pago foi um valor adequado, e vão então confirmar o ato. Ela nada vai reclamar pelo ato praticado. O negócio vai ser considerado válido? Pode. A lei aceita que isso seja feito. Mas vamos imaginar que a mãe entendesse
que o tênis foi muito caro e ela queria anular. Ela podia se dirigir ao estabelecimento e dizer: olha, meu filho, ele é menor de idade, pegou o meu cartão sem o meu consentimento, estou aqui. Eu quero manter o ato, mas quero que seja aí me dado um desconto, entendi que esse valor está um pouco alto. Se o vendedor entendesse, ok, eu devolvo, ou ele também podia dizer não, então eu entendo que o preço é esse, me devolve o produto que eu te devolvo o dinheiro. Vejam, então são formas de tentar salvar o negócio, se for possível, se as partes tiverem esse interesse, ok? Então é possível confirmar, ratificar um negócio anulável, desde que eu não abro mão então de pleitear sua anulação judicialmente, e as partes acabam aí celebrando e praticando os atos essenciais para confirmar esse negócio jurídico, ok? Bem, seguindo, vamos entrar então na teoria geral dos contratos. E vejam, o contrato, ele é a maior forma de expressar aí um exemplo da fonte de obrigações no nosso direito, no âmbito aí dos negócios jurídicos praticados. E um contrato, ele é um negócio jurídico bilateral, ou até mesmo plurilateral, se eu tenho mais de duas partes manifestando vontade. E para ele ser celebrado, eu tenho que observar os requisitos, né, de existência, validade, eficácia do negócio jurídico. Então, ele se aperfeiçoa por meio da manifestação de vontade de duas ou mais partes interessadas, ok? Porém, a ideia é que toda vez que eu falo num contrato, estamos falando da soberania da vontade individual das partes. Então, eu tenho um imóvel e o José quer comprar o meu imóvel, isso é um problema nosso. Essa é a ideia. Se eu quero vender e o José quer comprar, esse é um problema nosso. Soberania da vontade individual. Aí falamos na autonomia da vontade das partes. Então, as partes têm uma liberdade de contratar. Essa é a ideia clássica. Porém, a ideia aí dos contratos, que remontam desde lá do direito romano, ela vem hoje, estamos aí falando em século XXI, essa vontade plena, individual, essa autonomia individual da vontade das partes contratando, ela vem sendo mitigada, ela vem sendo flexibilizada. Hoje falamos que esses princípios tradicionais que orientaram, né, essa formação inicial dos contratos lá do tempo do direito romano, ela vem sendo limitada. Então, nós temos aí o Estado passando a intervir nessa liberdade, essa autonomia das partes de contratarem, sempre à luz de um interesse maior, que é de manter a harmonia, de manter aí a ordem, de manter a lei funcionando, vamos assim dizer, mesmo que haja uma liberdade entre as partes de estabelecerem um contrato, ok? Então, hoje, podemos falar que esses princípios tradicionais que fundamentaram essa construção clássica da teoria dos contratos, que é baseada em autonomia da vontade, força obrigatória e relatividade, estão aí flexibilizados por novos princípios que vão orientar essa manifestação de vontade, esses contratos, que são a função social do contrato, boa-fé objetiva e até mesmo o equilíbrio econômico-financeiro da relação contratual, ok? Então, passaremos então, nesta parte, a estudar os princípios tradicionais e os princípios atuais, odiernos, vamos assim dizer, que orientam toda a teoria geral dos contratos. Bem, aqui estão 6 princípios básicos, E já destaco para vocês que há autores que vão trazer aí 10, 12, 14 princípios, falando em teoria geral dos contratos, mas aqui estão os principais, divididos entre princípios clássicos e princípios atuais, princípios novos, que fazem aí uma nova leitura do direito contratual, sobretudo a partir do Código Civil em vigor, que foi aí promulgado em 2002 e entrou em vigor em 2003. Portanto, já falamos de uma lei que vigora há 20 anos, porém, deu uma nova leitura, flexibilizou a origem aí, os princípios clássicos da teoria geral dos contratos. Inicialmente, falamos aí
em autonomia da vontade. E o que é autonomia da vontade? Engraçado que a autonomia da vontade ela está no 421 do Código Civil, que é o próprio princípio que também hoje é lido e faz essa contextualização de flexibilização das relações contratuais. E falamos em autonomia da vontade como uma prerrogativa conferida aos particulares para criarem as suas próprias relações jurídicas. Porém, desde que essas relações estejam submetidas a regras previstas em lei. Então, as partes têm direito de contratar, se quiserem, com quem elas quiserem e sobre o que elas quiserem. Porém, à luz de tudo que já estudamos, vimos que essa liberdade não é tão plena assim. Então, num primeiro momento, vigora a autonomia da vontade. Porém, esse conteúdo, nós vamos ver que ele é limitado. As pessoas requerem aí requisitos específicos. Então, as partes têm faculdade de celebrar o contrato ou não, com quem elas quiserem, sem que o Estado intervenha. Ok? Bom, o Código Civil, então, vai inclusive estabelecer, temos um artigo que é o 425, que vai dizer, olha, as partes são tão livres para negociarem que elas podem firmar contratos atípicos. O que são isso? São contratos que sequer existem de forma expressa no Código Civil. Desde que obedeçam às cláusulas gerais, eles podem ser firmados, ok? Desde que se submetam às regras pela lei, desde que seus fins coincidam com o interesse geral, desde que esses fins não contradigam aí com nada que a lei proíba, é válido. Num segundo momento, ainda à luz dessa teoria clássica, temos o princípio da força obrigatória. Esse princípio vai dizer, olha, as partes não são obrigadas, mas uma vez que elas se coloquem à disposição e querem contratar com o que querem, sobre o que querem, e o que elas estabelecem torna-se aí tem força vinculante. Então, falamos numa força vinculante do contrato. Então, ninguém é obrigado a contratar. Entretanto, se fizerem, o contrato e for válido, eficaz, devem cumprir, e não vão poder se furtar as suas consequências, a não ser que haja anuência do outro contratante. Então, uma vez firmado um contrato, ele vigora e deverá ser cumprido. E essa força obrigatória se fundamenta na segurança jurídica dos negócios jurídicos. É necessário haver essa intangibilidade, essa imutabilidade em regra, dos contratos, sob a luz de que aquilo que as partes estipularam faz lei entre elas. Falamos aqui já num outro brocardo aí do latim, que é o pacta sunt servanda, ou seja, os contratos confirmados deverão ser cumpridos. Ainda decorrendo dessa ideia de autonomia de vontade, força obrigatória, temos a relatividade. Pelo princípio aí da relatividade dos contratos, temos que os efeitos do contrato só se produzem em relação às partes, aqueles que manifestaram vontade dentro dele, vinculando-os em seu conteúdo, e não podem afetar, não podem atingir terceiros externos, alheios, que não manifestaram vontade no âmbito dessa relação jurídica aí estabelecida em sua parte. É claro, esse princípio tem exceções, como por exemplo, promessa de fato de terceiro, não vai atingir o patrimônio de terceiro, ou até mesmo estipulação em favor de terceiro, ok? Mas em regra é válido. Aí, olhando isso, esses três princípios de ordem clássica, temos, o contrato faz lei entre as partes e deve ser observado, deve ser cumprido, ponto e acabou. Mas não é bem assim. Hoje, fazendo uma leitura, sobretudo como disse, à luz do Código Civil de 2002, novos princípios vão orientar essa relação contratual. E o primeiro deles, temos que o contrato passou a ter uma concepção social, e essa é uma visão moderna, odierna dos contratos. E falamos, então, na função social do contrato, que também está prevista no artigo 421, e ela advém da sociabilidade que norteia toda a construção, os princípios orientadores aí da
edição da promulgação do Código Civil de 2002. A função social do contrato, também prevista no artigo 422, tem essa função de limitar a autonomia da vontade quando ela estiver em confronto, quando ela for colidente com o interesse social. Então, o contrato ele deve atender o interesse das partes, porém sem se furtar, sem impedir que haja aí o cumprimento e a observância de interesse maior, que é o interesse da coletividade. Tá? Então, a função social, principalmente, ela limita a autonomia da vontade, quando essa autonomia confrontar com o interesse social. O interesse social deve prevalecer, tá? Ainda que atinja a vontade de contratar, ok? Bem, essa ideia de função social vai dizer, em última análise, o Estado tem que intervir para limitar a liberdade de contratar das partes, fazendo aí esses ajustes, adequando esse contrato aos interesses das partes e aos valores sociais. Em harmonia com a função social do contrato, nós temos um princípio decorrente dele, que é a boa-fé objetiva. Quando falamos em boa-fé, falamos do comportamento que se espera das partes que estão negociando. Tá? Então, está ligado ao interesse social das relações jurídicas, tá? Uma vez que as partes devem sempre agir com lealdade, retidão, probidade, tá? Nunca de má fé. Então, eu sempre tenho que pressupor que quando eu estou contratando com alguém, se eu estou vendendo um imóvel para o José que está comprando, entre mim e o José, não tem má fé. Ninguém está tentando aqui se favorecer absurdamente a ponto de prejudicar a outra parte. A boa fé. Nós queremos fazer um negócio que é bom tanto para mim como para ele. E também sem pedir, sem tentar aí fraudar, sem tentar atingir e prejudicar terceiros até que não estejam envolvidos diretamente na nossa relação. Tá? Então, a boa fé está ligada a atos de honestidade, de probidade, a maneira criteriosa de cumprir os deveres decorrentes da lei, sem prejudicar tanto as partes contratantes, como até mesmo terceiros que possam ser afetados por essa relação. Ok? Então, o artigo 422 prescreve: as partes são obrigadas a guardar, tanto no início, como na conclusão, como na execução, os princípios da probidade e de boa-fé. E, por fim, o último princípio dessa teoria geral dos contratos, princípio aí atual, vai dizer que o contrato deve também resguardar um equilíbrio econômico-financeiro. O que isso quer dizer? Isso significa que temos o propósito de assegurar a manutenção de uma proporção entre os encargos essenciais da execução do que foi contratado. Tá? Então, as prestações, as contraprestações pactuadas, elas não podem causar o empobrecimento de uma das partes e o enriquecimento demasiado da outra. Tem que ter equilíbrio, tá? E esse equilíbrio deve ser observado no ato da contratação e pensando num contrato aí de prestações sucessivas, parcelado, de cumprimento aí ao longo do tempo. Tá? Se isso se tornar demasiadamente oneroso para uma das partes, há a possibilidade desse contrato ser revisado. Então, falamos em revisão judicial de um contrato, toda vez que surgir uma situação que gere o desequilíbrio dessas proporções. Então, pelo equilíbrio econômico-financeiro da relação contratual, o que se visa é mitigar o pacta sunt servanda, ou seja, o contrato faz lei entre as partes? Sim. Deve ser cumprido? Sim. Porém, ocorrência de fato superveniente, imprevisível, que gere onerosidade excessiva, requer e impõe a sua revisão. E aí, atenção, quando falamos em fatos supervenientes, imprevisíveis, falamos de fatos aí de força maior. Força maior são situações provocadas por eventos humanos, como, por exemplo, greve, paralisação, ou situações em que eu tenho que fabricar um produto para poder cumprir um contrato e a empresa parou a fabricação. Então, como é que eu vou cumprir se não está mais disponível? Então, vejam, são situações aí de força maior, ou ainda situações de caso fortuito. Caso fortuito são eventos da natureza
inundações, deslizamentos, tá? Situações aí que não são imputadas a nenhuma das partes. Tá? As partes não tinham como impedir, como evitar que aquilo acontecesse. São eventos da natureza. Então, tudo isso impõe às partes contratantes o dever de renegociação de suas cláusulas contratuais, promovendo o restabelecimento da equação econômica, ajustando aí essas situações que se tornaram injustas e desproporcionais. Um exemplo, a situação que vimos como estado de perigo, como vício do negócio jurídico. Tá? Quando alguém precisando salvar a si, né, ou salvar a pessoa de sua família, em razão de uma situação grave, a outra parte tem conhecimento dessa situação e ela faz com que ela assuma uma obrigação excessivamente onerosa. Tá? Lembra a situação do cheque calção no hospital? Estou em estado de perigo. Isso impõe, ainda que as partes tenham assumido, eu não posso invocar o pacta sunt servanda para impor aquele cumprimento e observância final de uma obrigação excessivamente onerosa. Eu posso sim pleitear a revisão judicial para que haja o restabelecimento do equilíbrio entre as partes, ok? Bem, e para finalizarmos esse módulo, essa unidade, falamos aí nos requisitos de validade do contrato. São os requisitos de existência, de validade e eficácia do negócio jurídico. Então, duas ou mais pessoas, então o contrato é um ato bilateral ou até mesmo plurilateral. Tem que ter duas ou mais pessoas. As partes contratantes devem ser partes capazes, O objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou ao menos determinável pelo gênero, quantidade, qualidade e espécie. A forma pelo qual ele vai se expressar tem que ser a forma que a lei exige, ou, quando a lei exigir, ou que a lei não proíba, não esteja defesa, ou seja, não esteja proibida por lei. Manifestação de vontade tem que ser livre e espontânea. E o consentimento aí manifestado de forma recíproca por meio de acordo de vontades entre as partes. Ok? É isso, finalizamos a unidade 1. Desejo a todos bons estudos. Muito obrigada pela atenção.